Olá, meus amados alunos da turma 604, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, tá bom? Nessa semana, nós vamos trabalhar o capítulo 15, né? Semana passada trabalhamos os músculos e essa semana nós vamos trabalhar os ossos, que eu tinha até falado com vocês que os ossos e músculos, eles trabalham em conjunto, né? Ou seja, na realidade, o nosso corpo, ele trabalha em harmonia. Os sistemas, eles trabalham juntos, mas os ossos e músculos, para que eles tenham esse desempenho, eles precisam trabalhar em conjunto, tá? Então, nós vamos ver qual é a função dos ossos e essas articulações. Vocês já devem ter percebido que na natureza, né, existem vários tipos de organismos, como minhoca, como caracol de jardim, lagarto, né? Vários organismos na natureza não apresentam ossos, mas eles apresentam outras estruturas, né? Como carapaças, como espículas, no caso das esponjas, que acabam dando uma resistência e formando uma estrutura na qual eles possam se manter em uma determinada posição. Só que nós, e os mamíferos, né, no caso, nós temos uma estrutura óssea, por isso que nós somos classificados como animais vertebrados, né? Nós possuímos um sistema ósseo que permite a realização de muitos movimentos complexos. Quais são esses movimentos? A gente pode mergulhar, a gente pode correr, a gente pode se erguer, nadar, né? Os animais invertebrados não têm ossos, por isso eles não podem exercer esses variados movimentos, tá? Os ossos, gente, eles são muito importantes, como todas as partes do nosso corpo, na realidade, né? Eles são formados pelo tecido conjuntivo ósseo. Ele é constituído por células como uma matriz rica em sais minerais, como o cálcio, como o magnésio, como o fósforo e o potássio, que confere essa rigidez, essa resistência ao nosso esqueleto. Além disso, os ossos eles possuem fibras colágenas que fornecem certa flexibilidade aos nossos ossos, né? Nós já vimos na aula passada também que o sistema esquelético, né, juntamente com o sistema muscular, eles acabam se ligando. Então, nós temos ligamentos, tendões, cartilagem. Aí nós vimos que os ligamentos unem um osso ao outro. Os tendões, eles ligam os músculos aos ossos. As cartilagens, como a gente tem na orelha, como a gente tem na traqueia, né? Várias partes do nosso corpo, o próprio nariz, as cartilagens ela tem função de proteger as articulações e as extremidades dos ossos. As articulações têm a função de unir as cartilagens aos ossos, que permitem os movimentos articulados dos membros, como nos joelhos, nos cotovelos, nos ombros, porque assim, a gente não pode ter um osso simplesmente batendo, né, rigidamente com o outro. Nós temos cerca de 206 ossos no total. Só que durante o nosso desenvolvimento lá no útero da mamãe, ele é formado por cartilagem, que são essa parte flexível, né? Que aos poucos, conforme o embrião, o feto vai se desenvolvendo, aos poucos eles começam a ser trocados, vamos dizer assim, eles começam a ser substituídos por esses ossos, né? Com o crescimento, as cartilagens, elas vão ficando localizadas apenas nas conexões entre os ossos, como, por exemplo, nas costelas, as articulações das extremidades de algum osso longo, como o fêmur, né? Além disso, o sistema esquelético, os nossos ossos, tem um importante papel. Ele sustenta o nosso corpo, ele protege os órgãos internos, né? Como o pulmão, coração, o encéfalo, por exemplo, a nossa caixa torácica, ela protege pulmões, ela protege o coração, né? A nossa caixa craniana já tem a função de proteção do nosso crânio. Atua na movimentação junto com o músculo, produz células sanguíneas, porque na medula óssea vermelha que são produzidos os nossos sangue, é capaz de armazenar sais minerais, principalmente cálcio e fósforo, e a gordura na medula óssea amarela. Tá? Apesar de sua rigidez, os ossos têm a capacidade de se regenerar, pois suas células se multiplicam de modo a formar novo tecido ósseo para que o corpo possa crescer e corrigir fraturas, né? Agora, uma coisa muito importante, as pessoas acham que os ossos em si, quando a gente bate, dá uma pancada, tem gente que acha que o osso não é um tecido vivo. Ele é um tecido vivo, ele é vascularizado, por isso que quando a gente quebra um dedo, quebra uma perna, quebra um braço,
a gente sente muitas dores. Nesse slide aqui, a gente está vendo as articulações, que também são chamadas de juntas, né? A união. Possuem duas funções principais: manter os ossos juntos e permitir a movimentação do esqueleto. Graças à presença das articulações, temos um corpo estável que consegue, por exemplo, manter a postura ereta, né? Então, a gente está vendo aqui como, no exemplo, os ossos ligados ao músculo para o movimento de uma corrida, tá bom? Vamos dar continuidade. Aqui a gente está vendo alguns tipos de ossos. Nós temos os ossos longos, nós temos os ossos curtos, os ossos planos e os ossos irregulares. Aqui, nesse primeiro momento, a gente está vendo os ossos longos. Quem são esses ossos longos do nosso corpo? Se nós estivéssemos em sala de aula, a gente ia poder ver que nós temos um esqueleto lá e a gente ia poder estar visualizando melhor. Mas aqui também dá para a gente entender, ó, o fêmur, que é o maior osso, né, do nosso corpo, a tíbia e a fíbula, o húmero, una e rádio. Aí nós temos os ossinhos aqui, falanges, né, dos dedos dos pés e das mãos. Ossos longos, né? Epífise proximal, a gente está vendo que ele tem uma cabecinha mais arredondada. Nós temos esse comprimento, que é a diáfise, que é a parte central e abriga também, gente, a medula óssea vermelha, que produz células do sangue, né? Que células são essas? São as hemácias, né, ou glóbulos vermelhos, que são capazes de transportar o oxigênio e os leucócitos, né? Os que, no caso, são os glóbulos brancos, para a defesa imunológica do nosso organismo. Só um minutinho aqui que tá dando ruim aqui. Vocês vão ver a minha mão aqui, mas é porque o meu aparelho tá caindo aqui, gente. Vamos aguentar só um pouquinho aqui. Vai dar uma panezinha aqui, mas nada que vai atrapalhar a nossa aula, não. Vamos lá, continuando. Então, aqui vocês estão vendo a parte do fêmur, né? Que é o osso que a gente diz que é o maior do nosso organismo. Aqui a gente já está vendo o osso curto. Tem largura e comprimento proporcionais, apresentando quase as mesmas dimensões em todos os lados. São ossos cujo comprimento, largura e espessura se aproximam, né? Como exemplo, temos os ossos do tarso, localizados nos pés, e a rótula no joelho. Então, aqui a gente está vendo, né? Bem direitinho, bem explicadinho aqui no nosso slide, olha, o mediopé e o retropé, que é a partezinha de baixo. Do outro lado, o tarso, que tem esses nomezinhos aqui, ó, cuneiformes, navicular, cuboide, talos e calcâneo, tá bom? Bom, gente, aqui nós temos os ossos planos ou laminares, né? Apresentam comprimento e larguras equivalentes, predominando sobre a espessura. Exemplo, ossos do crânio, parietal, frontal, occipital, escápula e ossos do quadril. Então, vocês estão vendo que eles são o quê? São planos, eles são ossos que realmente são achatados, né? Mas, porém, são resistentes, formados por uma camada interna de osso esponjoso. São desse tipo os ossos do crânio, do externo, né? Lembrando que quando a gente fala externo, gente, esse externo que fica no meio do nosso peito, ele é escrito com S, tá? Não é externo de exterior, não. Ele une as costelas, a escápula, que forma a parte de trás dos ombros, e outros ossos. Então, esses são os ossos que nós chamamos planos ou laminares. Aqui nós temos os ossos irregulares. Quem são esses ossos irregulares? Não tem um formato definido, né? Por isso que é chamado de irregulares, podendo ter diversos ângulos e formas. São vértebras, a mandíbula, o sacro, o cóccix, ossos temporais e outros. As vértebras que formam também a coluna atuam na proteção da medula espinhal, que é a parte do sistema nervoso central. Então, a gente pode ver por aí alguns livros citando medula espinhal e alguns livros citando medula espinal. Então, isso aí pode variar. Então, são esses ossos irregulares aqui. Ele não tem um padrão definido. Igual vocês estão vendo aqui no pé, que tem também aqui até no livro de vocês, na apostila, outro tipo de osso chamado sesamoides, tá? Ele se forma no interior dos tendões e suportam grande pressão, né? Porque imagina, olha aqui, ó, no pé aqui, né? É o osso que vai fazer com que a gente possa ter, né, firmeza ao andar. Aqui a gente está vendo o fêmur, a patela, que é esse ossinho aqui, né, do nosso joelho, e aqui a gente está vendo a nossa coluna vertebral, tá bom?
Então, esses ossos são classificados como irregulares, ok? Bom, gente, os nossos ossos também, eles estão divididos em partes. Primeiro, a gente tem o esqueleto axial. Quem é a parte do esqueleto axial? Nós temos a cabeça e o tronco, né? Ele é constituído pelos ossos da cabeça, pela coluna vertebral, esse é o axial, hein, gente? A coluna vertebral, pelas costelas e o externo. Forma uma caixa torácica, né? No caso do externo. Esses ossos são responsáveis pela proteção de órgãos internos, como pulmões, coração, encéfalo. Eles têm essa função de proteção. Imagina, toda essa caixa torácica aqui vai guardar coração, vai guardar pulmões. Então, são ossos que acabam tendo uma função muito importante. E na cabeça a gente tem aqui o crânio que vai guardar aqui o encéfalo, né? Já o esqueleto, vamos lá. Já o esqueleto apendicular, ele já é responsável pela movimentação, né? Pela sustentação e pelo equilíbrio do corpo. Ele é formado por ossos, membros superiores e inferiores, pela cintura escapular. Quem é essa cintura escapular? Clavícula e escápula, que formam os ombros. E cintura pélvica, que são os ossos do quadril. Então, todos esses ossos que a gente está vendo aqui, ó, cintura escapular, né? Os membros superiores, que são os braços, a cintura pelviana, e aqui nós temos os membros inferiores. Eles fazem parte do esqueleto apendicular e eles são capazes de fazer grandes movimentos, tá? Gente, uma coisa muito importante que a gente precisa entender, a gente tem que ter muito cuidado, né, com os nossos ossos, vamos dizer assim, né, porque o cálcio e o mineral, eles são importantes para a formação dos nossos ossos, por isso que aí entra a questão da alimentação. Durante a adolescência, o período em que o tecido, eles começam a se formar, o esqueleto aumenta e o corpo cresce em altura. Nessa fase da nossa vida, recomenda-se o consumo diário de cálcio, né? Onde a gente pode encontrar esse cálcio? No leite, na manteiga, na nata, no iogurte, requeijão, brócolis, espinafre. Não é só laticínios, não. Verduras também a gente encontra o cálcio. Semente de gergelim, a soja, linhaça, grão de bico, casca de ovo, aveia, chia. Aí tem gente que fala assim, mas eu não gosto de leite. Então você, né, quem não gosta de leite, tem a manteiga, tem o iogurte, então você tem que substituir, porque são fontes importantes, né, de cálcio que ajudam a fortalecer os nossos ossos. Mas para que o cálcio chegue até a matriz dos ossos da gente, né, que é onde ele cumpre sua função, é necessário que o corpo produza o pró-hormônio, que é a vitamina D. Então, o nosso corpo precisa produzir também essa vitamina. E para que as células consigam absorver para formar o tecido ósseo, a principal produção de vitamina D se dá por meio da exposição ao sol. Tem muita gente que não acredita, né? Mas é importante a gente tomar aquele solzinho, né, pela manhã, aquele solzinho da tarde, que acaba estimulando a produção da vitamina D, né? Que é importante para a calcificação, para a formação. Sem o uso de filtro solar, a gente sabe que isso aí é impossível. A gente precisa estar, né? Então, a principal fonte de produção da vitamina D se dá por meio da exposição ao sol sem o uso do filtro solar. Nesse momento, a gente pode sim estar utilizando essa proteção, né? No caso, ficar livre, no caso, né, gente? Me perdi um pouquinho aqui, que eu tava olhando outra coisa. Porque tá acabando a bateria também do meu celular. Para que a gente possa realmente estar fazendo essa absorção da vitamina D, tá bom? Então, não deixem de fazer o uso, sim, desse tipo de exposição do sol, mas com moderação, nos horários indicados pelos médicos, para que vocês possam, para que nós, né, possamos estar utilizando da melhor forma, da melhor maneira a vitamina D proveniente do sol. Meus amores, olha só, tive um grande problema aqui, que meu celular estava caindo novamente, mas a aula foi dada, tá? Na nossa videoconferência nós vamos poder sanar, tirar todas as dúvidas, enquanto vocês assistem, tá?
a videoaula, vocês vão anotando para tirar dúvida. Um grande beijo e até a próxima aula.